de manhã tivemos, então, o cerimonial e protocolo público com o Mota, né, que trabalhou. Agora, então, a professora Amanda Júlia Gattiboni vai trabalhar o atendimento ao público. Serão também 4 horas, né, de exposição. A Amanda já é uma parceira da escola, já trabalhou em vários outros eventos, sempre muito bem avaliadas pelas nossas turmas, pelos os conhecimentos vastos que possui e especialmente pela importância, né, que esse tema tem, especialmente para quem atua em órgãos públicos, né, com atendimento ao público. Então, eu passo a apresentação da Amanda. Ela é graduada em hotelaria pela Universidade IMB, no Morumbi, 2011, e especialização em docência no ensino superior pela Unicesumar, 2014. Possui experiência como consultora de hotéis, projetos turísticos e viagens em empresa própria, além de professora dos cursos do eixo de Hospitalidade e Turismo no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, de Santa Catarina. Foi coordenadora de eventos no Hotel Faial, em Florianópolis, e atendente de serviço de quarto no navio Costa Pacífica da Companhia de Cruzeiros Marítimos Costa Crociere, Gênova, na Itália. Também realizou auditoria de receitas nos hotéis Caesar Park e Caesar Business na Faria Lima, em São Paulo, de abril de 2010 a novembro de 2011. E atuou como hostess de restaurantes Galani no hotel Caesar Park, também na Faria Lima, de agosto de 2008 a dezembro de 2008. Sem maiores delongas, então, passo a palavra para a Amanda compartilhar seus conhecimentos aqui com a turma. Obrigado. Posso ficar sem? Pode. Dá, né? Me escutam bem, né? Eu falo alto e... Oi? Então tá. Hoje não vou sair com dor de garganta. Beleza. Então tá, muito obrigada de novo pelo convite e receptividade sempre aqui, tanto da Rô, do Stang, de toda a equipe da escola. E estou feliz de estar aqui de novo, vejo uns rostinhos conhecidos, embora eu não consiga me lembrar dos nomes, mas os rostinhos, pelo menos, eu conheço. Pelo menos uma vez por ano, eu acho que eu dou uma chegadinha aqui, né? E aí encontro vocês. E acho interessante até ouvir esse breve currículo que o Stang leu aqui, porque são tantas coisas que a gente faz na vida, né? Que ver só ali um resuminho nos traz algumas lembranças, mas também faz entender que nem teria como explicar tudo, né? Então, eu queria, antes de me apresentar e contar um pouquinho mais desse cenário atual, até entender de vocês, né? Vocês podiam me dizer mais ou menos há quanto tempo vocês trabalham? Podem falar só assim, quanto tempo vocês trabalham aqui na casa e tal? Mais ou menos para eu entender? 2, chegando agora, boa. Quem mais? 4 meses ou anos? Tá. 6, a gente já se encontrou, né? Eu me lembro. 6 meses, 6 anos. As meninas lá também faz um tempo, né? Faz um tempinho, uma coisinha tranquila. Isso. 33 anos. 5 anos? E aqui? 6 meses. Também, mas tem uma galera bem nova daqui também, né? E você? 20 anos também. Tem a galera que tem história, vê todas as mudanças, enfim. Uma outra pergunta também que eu quero saber. Vocês trabalham só aqui ou vocês têm outro trabalho? Tem outro? Tem outro? Quem tem outro? Levanta a mão, só para eu ver. Boa. E mesmo que não seja um trabalho formal, a gente tem vários outros trabalhos para fazer, né? Maternidade, por exemplo. Tem? Tem mães aqui? Tem pais aqui? Isso aí. Então, a gente sempre tem mais um monte de coisa, né? Vó, mãe de pet, cuida dos pais. Meu Deus, né? Tem um tanto de coisa envolvido. Então, quando eu falo, né, e sou convidada para falar sobre esse tema aqui para vocês,
a Rô sabe, né? Eu nunca vou trazer só esse tema, porque eu entendo que a vida pessoal ela não é separada da vida profissional. Então, quando a gente fala atender o público, na verdade, a gente fala sobre se relacionar com as pessoas. A diferença é só se a gente vai estar atrás de um balcão de recepção da Assembleia Legislativa do Estado, se a gente vai estar trabalhando num hotel, como o Stang comentou ali da minha experiência, ou numa loja, ou em qualquer lugar. Atender ao público nada mais é do que servir com respeito, né? E qual é o propósito aqui, de maneira geral, se não servir? Então, hoje a nossa conversa, ela vai muito além do balcão, embora a gente tenha várias técnicas aqui que são facilmente aplicadas ali no dia a dia de vocês. E eu faço um convite muito amplo para que vocês contribuam e participem, principalmente que a gente está aqui numa turma mais próxima, mais chegada, né? Fiquem muito à vontade, realmente, de trazer as suas percepções, as suas dificuldades, as suas experiências, porque eu acredito que, na verdade, isso não é um lugar de me posicionar aqui e trazer um monte de verdades únicas e exclusivas. Na verdade, a gente constrói, então, esse conhecimento, e eu fico bem feliz e grata, então, de vocês participarem também. Certo? Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse momento que a gente vai ter aqui, uma tarde que eu espero que seja bem agradável para vocês também. E eu perguntei essas coisinhas assim só para entender mais ou menos, né, aqui qual é o cenário dos meus alunos, aqui coisinhas muito breves e muito rasas, né? E também para explicar um pouquinho mais desse contexto de por que até hoje eu falo de atendimento ao público. Eu mais ou menos, né, acho que como está resumido ali no que o Stang trouxe, escolhi a minha primeira formação como hotelaria. Então, eu sempre gostei de gente, porque senão eu nem teria escolhido isso, né? Mas com o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e a gente vai se entendendo, vai se autoconhecendo e vai migrando, né? Vai migrando de áreas, vai aprendendo outras coisas. E, de forma muito recente, eu descobri, inclusive foi no ano passado isso, eu descobri que existia um termo para algo que eu nunca soube definir. E que eu não era, né, obviamente, a única pessoa do mundo que se sentia dessa forma. Então, acredito que vocês já devam também ter pensado, nossa, será que sou só eu que sinto tal coisa? De repente, tu descobre que tem um mundo de gente que também se identifica com aquilo ali. Esse termo é um termo em inglês que se chama slash career. Basicamente uma pessoa que tem uma carreira barra outra carreira barra outra carreira. Então, a gente também pode chamar de multifaceta, profissional multifacetado. Já ouviram falar sobre isso? Esse livro, né, é um estudo mostrando muitos profissionais pelo mundo que exercem mais do que uma função, que não trabalham especificamente só num lugar. Por isso que eu perguntei para vocês, vocês trabalham só aqui? Mas eu fui estudando muito sobre a multifaceta, né? O que significavam essas facetas. E eu fui entendendo que a gente não estava falando só também de trabalho remunerado. Que quando a gente fala das facetas, nada mais é do que autoconhecimento, né? A gente entender que a gente tem a nossa faceta de atender na recepção da Assembleia Legislativa, mas a gente tem a nossa faceta de ser mãe ou de ser pai, de ser esposa, de ser filha, de ser estudante, de ser tudo quanto é coisa. Às vezes pode ser que a gente tenha uma faceta de doceira, uma faceta de organizadora de eventos, uma faceta de, sei lá, mais tudo que a gente pode inventar. E não tem um número de facetas para a gente ter. Na verdade, a gente vai compondo e a nossa missão, ou talvez o nosso compromisso, é entregar isso de uma forma íntegra. Por que eu também comento tudo isso, né? Isso me deu uma paz no coração, porque eu nunca fui uma pessoa que fez só uma coisa. Para mim, sempre foi uma dificuldade me apresentar dizendo assim, eu sou Amanda, eu sou advogada. Não sou advogada, né? Mas estou dando exemplo. Sou médica, sou não sei o quê, sou hoteleira. Até porque ninguém sabe nem direito o que seria isso, né? O que faz hoteleira, né? O que faz uma hoteleira? E aí eu entendi por quê. Porque eu sempre tive na minha vida mais do que uma faceta ativa. E a vez que eu tentei tirar essa faceta, tirar essas facetas e me concentrar numa faceta só, veio uma pandemia e fechou tudo. E essa faceta que eu tinha escolhido era uma agência de viagens. Então, na hora de escolher... já deu calor, né? Agora nós vamos ficar nesse... Peraí. Nesse tira, bota o casaco e assim vamos. Tudo bem. Tem, Ele se chama... Ele é um livro que está só em inglês, ele não tem tradução. Se chama
Não, mas hoje em dia, com inteligência artificial, dá para a gente puxar uma ajudinha, né? Ele se chama One Person, é O-N-E. Isso. P-E-R-S-O-N. Person, né? Dizendo assim. É Multiple Careers. Então, é M-U-L, múltiple. Careers é C-A-R-E-E-S. Isso. One, que seria, né? Uma pessoa, várias carreiras, múltiplas carreiras. Isso aí. Enfim, então, só para contar, né, para ilustrar, quando eu pensei que eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo e que estava errado, né, por algum motivo eu achei que aquilo ali estava errado, porque eu ouvia falar que devia escolher uma coisa só e tal, eu foquei numa agência de viagens que eu havia aberto em agosto de 2019. E aí, em março de 2020, veio uma pandemia mundial que fechou, né, tudo. E aí, vários aprendizados desde então. Mas, resumindo essa história, hoje os meus slashes, né, as minhas barras, elas são professora de yoga, barra gestora de marcas, barra proprietária de uma agência de viagens novamente, barra um monte de coisa que daí, meu Deus, se eu for falar, vocês forem falar, a gente vai ficar a tarde inteira aqui contando essas múltiplas facetas, tá? Em geral, o que eu faço? Eu atendo pessoas desde que eu acho que aprendi a falar. Então, ano passado, quando o pessoal da escola me convidou para montar esse treinamento, eu lembro que eu quase recusei. Porque eu pensei, mas eu não... Quando eles me conheceram, eu trabalhava no Senac, especificamente com as aulas de hotelaria, de turismo, então parecia ter mais relação, entende? E aí, depois, né, vim outras vezes e tal, mas eu lembro que a gente ficou esse tempo ali até de pandemia, sem ter o curso, e eu lembro que eu quase recusei, porque eu pensei, não, mas eu já nem estou assim no mercado convencional, né? Muito menos no serviço público e tal. E aí me veio, né? Comecei a entender todas essas reflexões e pensar que não, na verdade eu atendo pessoas desde sempre. E essa essência de atendimento que a gente vê hoje é o que a gente coloca então de novo em qualquer lugar aonde a gente tiver que se relacionar com pessoas. Vocês vão ver que o que a gente vai falar aqui, sim, a gente vai trazer posicionamento com autoridade, algumas questões mais técnicas, específicas para o dia a dia de vocês, mas a essência ela vai tranquilamente ser utilizada em qualquer lugar. Certo? Então, eu tenho certeza que eu não sou a única multifacetada dessa sala, né? E aí, a minha pergunta clássica. Quando que vocês acham que começa esse atendimento? Vamos ver se a galera que já fez esse treinamento, ele é diferente, porque a gente evolui, né? A gente muda, óbvio. Mas a essência também segue. Então, quem já fez? Hã? Um cumprimento? Um bom dia, uma saudação? Um olhar, perfeito. E o que mais? Quem é a primeira pessoa que vocês atendem? A esposa, o colega, o filho, às vezes, né? O cachorro, o gato que vai lá pedir comida de madrugada. Quem são essas primeiras pessoas que a gente atende? Geralmente, elas estão justamente em casa. Então, não existe dizer que o atendimento acontece só no teu local de trabalho. Porque o atendimento ele começa na tua própria casa. E o melhor que a gente pode fazer é atender a gente primeiro. Não é num lugar de egoísmo, tá? Não é esse o ponto. Não é assim, a casa pegando fogo, você não, eu tenho que ir para o banheiro, me arrumar. Não é esse lugar, tá? A gente tem sim que ir para o banheiro, se arrumar do jeito que faz sentido para cada uma de nós. Mas a questão aqui é entender que a gente precisa primeiro se situar, né? A alma precisa voltar para o corpo quando a gente acorda, e a gente precisa desse momento que é nosso. Porque se a gente não está bem, como é que a gente vai atender alguém? Como que a gente vai servir alguém se a gente não está bem? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em outros treinamentos ou em outros lugares, enfim, que vocês têm que deixar os problemas em casa. Já ouviram falar disso? Sim. Deixa o problema em casa, deixa a esposa em casa, tá? Nesse caso ficou mais fácil, porque ele é físico, né? Mas aí o que eu quero perguntar? Vocês conseguem deixar os problemas em casa tirando a esposa? Não, né, gente? Não existe isso de deixar o problema em casa.
Exatamente, exatamente. Então, assim, todo o atendimento para mim começa em casa justamente nesse lugar aonde a gente entende que a gente precisa estar presente e consciente de quem nós somos, do que nós vamos fazer naquele dia, para que daí a gente possa entender qual é a faceta que a gente vai colocar em prática. Mas a gente não vai deixar de pensar nisso. A gente só sabe consciente que naquele momento não é a hora que eu vou resolver aquele problema. Se fosse assim fácil, aí sim a gente deixaria em casa, né? Porque se ele aconteceria, a gente iria resolver ele, daí a gente pega e vai, né? Prontos para o mundo lá fora. Então, o que acontece? A gente precisa cuidar da gente, para a gente ter clareza, lucidez, para poder olhar essas outras coisas e entender quando é a hora de ativá-las e quando é a hora de deixá-las ali aguardando para a hora que tu vai resolver aquilo. Faz sentido isso para vocês? Blindar a nossa mente. Então, olha só, né? A minha faceta de professora de yoga faz parte da minha faceta de professora de atendimento ao público. Exatamente. Eu não consigo entender que a gente tenha como servir no mundo sem entender mais sobre nós. Porque todo o estresse que tu vai passar, por exemplo, com uma pessoa que tu conheceu ali na recepção, ou no gabinete, ou em qualquer outro local de trabalho, ou toda o desafio, ou toda a alegria, não importa se vai ser algo bom, uma experiência boa ou ruim que você vai ter com uma pessoa que você está atendendo. Ela começa contigo mesmo, se conhecendo e sabendo como que você vai agir nas determinadas situações. E, vamos lá, como vocês acham que vai ser um atendimento de quem acorda correndo, sai correndo, pula da cama correndo, sai... Como que vocês acham que vai ser esse dia? Péssimo. Quem já teve um dia assim? Quem tem com muita frequência dias assim? Exatamente. A gente acorda correndo, faz tudo correndo, né? A vida hoje em dia ela entra numa correria que se eu for direto para a parte que eu digo para você, a postura física, não vai fazer o menor sentido. Entende? Porque tem muita coisa antes. E vocês são seres humanos. Hoje em dia, mais do que nunca antes, a gente pode muito tranquilamente, em várias funções, ser substituídos por tecnologia. E por que a gente continua usando seres humanos para atender seres humanos? Tem alguma coisa aí que a tecnologia não vai conseguir, não copia e não vai conseguir copiar, né? Um acolhimento, um carinho, uma conexão, uma sensibilidade. Isso é humano. E falo de um lugar, de uma pessoa totalmente de humanas, né, que adora a tecnologia. Não tenha dúvida que a uso muito. Por quê? Porque eu adoro ter tempo na minha vida. Se ela vem para me ajudar, eu vou utilizar, sim. De forma, obviamente, consciente, lúcida, ética, mas eu vou utilizar. Mas a gente sabe, justamente para que tenha mais tempo para que isso aqui possa acontecer, para que a gente possa estar presencialmente reunidos e presencial. A gente possa estar presente. Volta para aquele exemplo que eu trouxe para vocês da manhã que começa correndo, da manhã que tem um monte de coisa acontecendo, que a gente vem do jeito que a gente consegue para o trabalho, às vezes com um monte de coisa acontecendo. Mas aí eu pergunto para vocês, como é que a gente pode fazer para reverter esse cenário? Alguém tem uma ideia para poder começar amanhã com um pouco mais de calma? O que vocês acham que pode ser? Muito bem, já chegou assim. Eu gosto que a visão masculina ela é muito prática e isso é importante demais no mundo. A primeira coisa que eu diria, independente de qualquer outra, é isso: acorda mais cedo. Aí a gente já vai para um momento que é importante, mas ele vai sendo uma consequência. Mas de forma prática, a gente vai ter que acordar mais cedo. E aí a gente vai poder, olhando para a nossa rotina, entender o que fica e o que sai. Não é um trabalho tão simples e automático assim. Mas a primeira coisa é, se você está percebendo que você está tendo que correr demais, talvez você precise acordar mais cedo. E aí vão dizer, tá, mas eu durmo muito tarde. Se programa para dormir mais cedo. Como é que a gente começa a acordar mais cedo? Disciplina. A gente só consegue acordar mais cedo, gente, ou com um compromissão, né, muito específico, tá? Que às vezes nem é só o trabalho, tá? Tem que ser alguma coisa muito diferente. Ou quando a gente coloca ali o despertador
para aquilo, né, para esse compromisso, porque dormir mais cedo a gente não vai conseguir. Então, essa é uma ilusão. Hoje eu vou dormir mais cedo para amanhã eu acordar mais cedo para eu ter mais tempo. Não, não vai. Entende? O negócio começa a virar quando você, com sono ou sem sono, desperta num horário que você sabe que vai dar tempo para você olhar para si, tomar o teu café com calma, ter o teu tempo de higiene pessoal, sabe? Dar aquela respirada antes, às vezes antes da casa acordar, e aí se organizar para poder vir fazer um atendimento com a tua faceta de atendente, né? De quem serve as pessoas. E aí as coisas vão se organizando. Aí, se eu for entrar um pouquinho mais, né, em benefícios de saúde, aí é outro workshop, mas, basicamente, como é que a natureza funciona? Que horas que os passarinhos acordam, que horas eles dormem? De maneira geral, né? O sol está nascendo, a natureza está acordando. O sol está se pondo, a natureza está indo dormir. Quanto mais tarde a gente dorme, mais horas de sono sagradas que nos regeneram para o outro dia, a gente perde. Então, tentar alinhar isso dentro das possibilidades e realidades é importante, é interessante. Mas daí é o meu lugar de pessoa que mora em Antônio Carlos, no meio do mato, é fácil para mim falar, né? Eu reconheço meus privilégios, tá? Mas dentro do que for possível é entender o que eu preciso, qual é o meu melhor para realmente poder respirar fundo, tomar meu café com calma, fazer o que fizer sentido. Então, até antes do que isso, cabe muito bem, por exemplo, uma lista de coisas que você quer fazer na sua manhã. Não tem um dia de folga em que tu acorda e a coisa está no teu ritmo? Não tem? Ou não tem? Tem? Às vezes tem, né? Às vezes pode ser que passe assim, meio que, às vezes a vida vem com um turbilhão assim, daí a gente fica um tempo assim meio sem isso, né? Mas às vezes tem aquele dia que a gente faz tudo e a gente pensa, nossa, que delícia, né? Deu tudo certo, acordei, fiz o que precisava fazer, olha, né? Tomei meu café, li meu jornal, aquelas. Tem um microfone. Até em questão de organizar o tempo, a gente também tem que pensar que nós temos que ter um tempo de qualidade com a família. Esse é o X da questão, né? Vou citar um exemplo da minha casa. Nós acostumamos organizar a casa na sexta para deixar o final de semana livre para nós. Uhum. Ter um momento para nós. Nós temos criança pequena. Então, a gente reserva o final de semana para estar em família, happy hour e etc. e tal, quando eu não estou em serviço. Perfeito, é isso mesmo, porque, de novo, como é que a gente vai falar de atender bem as pessoas se a gente não está atendendo bem a nós mesmos? Se a gente não está atendendo bem a nossa família? Não são coisas separadas, vocês entendem? Que não é só chegar e dizer sobre como falar, como se vestir, como se comportar, porque é importante que você tome consciência disso na sua rotina, fazendo com que a sua rotina seja uma rotina que te dá energia e não que te toma energia. O teu trabalho, ele é muito importante, sim, não tenho dúvida disso, mas tem várias outras coisas da tua vida que também são muito importantes. E aí, volta ali para aquela história que eu contei, né, desse tanto de coisa que eu faço. Uma amiga, até minutos antes da gente começar, me mandou um áudio dela, ai, você e os seus novos projetos. Aí, mas falando num sentido bem legal, assim, né? Aí eu pergunto para vocês, por que eu não sou sobrecarregada? E não sou sobrecarregada. E eu faço muita coisa diferente. Organização? Organização, sem dúvida. Administrar o tempo, organizar fisicamente, né? E organizar o tempo, né? Exatamente. Hoje, não foi uma coisa que eu dormi, no outro dia eu acordei e sabia exatamente o que fazer com a minha rotina. Isso é uma construção, né? São anos. Para mim, minha ferramenta de autoconhecimento começou com o yoga e segue com o yoga e fé, certo? Cada um pode escolher a sua, pode ser uma terapia, pode ser um esporte, existem várias. Eu vou dar o exemplo da que eu conheço, da que eu pratico e que estudo, certo? Então, são anos aí, são pelo menos 10 anos, mais ou menos, aí, de autoconhecimento, para ir entendendo, isso aqui eu não quero na minha rotina, isso aqui eu quero, isso eu elimino, isso eu trago, isso eu consigo, isso eu não quero, mas eu não posso eliminar agora, eu preciso me planejar para que isso se transforme com o tempo. Processo seletivo da sua própria vida, né? Perfeito. E aí, isso vai compondo a rotina que a gente quer, para que a rotina que a gente quer
ela então nos nutra e não nos roube energia. Entende que não significa que a partir de segunda-feira vocês vão ter tudo isso transformado? Algumas das pessoas que já tiveram essa conversa comigo antes, talvez tenham transformado alguma coisa ou ainda não tenham conseguido tirar do papel, não tem problema, porque cada um vai ter o seu tempo. Mas o fato é que quanto mais tu transforma isso, melhor vai ser cada uma das tuas entregas. Então, respondendo, por que eu não me sobrecarrego? Porque na minha rotina não tem nada que me tire a energia hoje. Uma coisa alimenta a outra. Tem dias que eu passo, sei lá, 6 horas na tela do computador resolvendo coisa de viagem, tá? Primeiro, eu amo viajar. Amo viajar. Para mim, viajar também é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, trabalhar com isso não é como se fosse uma coisa chata. É algo que eu gosto. Mas é tela, né? São 6, 7, às vezes, horas ali de tela. Aí, o que acontece? Nossa, eu dou aula 3 vezes por semana de noite, aula de yoga. Eu tenho que sair da tela, tenho que abrir meu tapetinho, arrumar o meu espaço, acesso à escola de yoga online, encontro as minhas alunas e tenho um momento de pausa. Entende que uma coisa hoje nutre e dá energia para outra? Isso é o que a gente vai conquistando quando a gente olha e entende o que funciona na nossa rotina, o que não funciona. Certo? Entre outras coisas também. A gente vai sentindo, não. Então, eu sei que se eu acordar com calma, eu vou conseguir me concentrar melhor no meu trabalho. Eu vou conseguir dar uma atenção melhor para a minha família. Então, eu sei que eu preciso daquele momento. Entende? Gente, outra coisa. Isso é coisa de adulto. Esse papo aqui não é papo para criança. Tá? É uma conversa de adulto. Adulto é o quê? Adulto vai buscar conhecimento quando não tem. Vai buscar sabedoria, vai construir isso. Então, por mais que talvez para alguns de vocês não faça sentido, ou para outros faça um pouco mais, o meu convite aqui é para que vocês assumam esse lugar de adulto. Ai, que saco o meu trabalho. Que saco o seu trabalho? Dá uma olhada como é que está a tua vida. Entende? O que pode ser feito? Será que tem alguma coisa que eu posso melhorar? O que cabe, o que a gente pode fazer, cabe a nós. O resto a gente não controla. Hoje de manhã, inclusive, o grupo de estudos da escola de yoga foi sobre isso. A gente não tem controle de absolutamente nada externo. O máximo que a gente pode fazer é conhecer mais sobre a gente para poder decidir como a gente vai agir diante das situações. Então, de novo, entende que às vezes o problema não é propriamente o trabalho? A gente pode tomar essa consciência para ir fazendo essas transformações. Faz sentido até aqui? Sim? Então, seguimos. Porque acolher é servir com respeito. De novo, me diga onde que essa frase não cabe na vida. Vocês, a maioria trabalha na recepção, né? Aqui eu sei que é no gabinete? Gabinete, vocês? Recepção também? Ah, tá, eu não sabia, que antes eu acho que estava só mulher antigamente, né? Ah, agora temos homens também, boa. Então, acho que o restante é tudo recepção, né? Então, só temos uma representante hoje aqui de gabinete. Mas, enfim, mesmo que tivesse, né, outras pessoas, aqui temos o stand da escola também, né? Isso aqui serve para todas as áreas, da Assembleia Legislativa, de qualquer outra empresa, né? Acolher é servir com respeito. Então, quando a gente fala sobre relacionamento humano, sobre atender uma pessoa, alguém já trouxe aqui no início, a gente precisa acolher, precisa servir e, obviamente, agir com respeito em todas as coisas que a gente faz. E aí eu pergunto, né, o papel da recepção no serviço público. De novo, embora tenhamos aqui maior parte recepcionistas, a recepção que eu falo não é só recepção de balcão, tá? É receber uma pessoa no lugar, na forma como funciona. Eu trago aqui algumas coisas para a gente conversar. Entrada oficial da instituição. Se não for da instituição, é do gabinete, é da loja, né? Não importa. Mas é o lugar onde a pessoa fala, olha, tem algo aqui para mim, certo? A primeira impressão influencia como o cidadão vai perceber todo o restante. Já ouviram também essa frase clássica, né? A primeira impressão é a que fica. Vocês concordam? Já repararam se para vocês é a primeira impressão que fica? Costuma ser, né? A gente cria já ali na nossa cabeça, né, uma ideia, às vezes até um pré-conceito, ou seja, a gente cria esse conceito antes mesmo das coisas acontecerem, e depois, para isso se transformar, é muito desafiador. Mas, então, aliás,
é a mesma coisa que uma pessoa que vai ser atendida por vocês vai sentir. Ela vai chegar e ela vai olhar ali e ela vai ter essa primeira impressão. Se a gente chega num lugar melhor do que contar uma história, um exemplo, eu vou contar uma história real que aconteceu na semana passada. Eu falei para vocês que eu moro lá no interior, é pertinho daqui, né? Mas no interior, daí eu fui numa loja lá, que eu adoro, que o produto deles é maravilhoso. Eu vou continuar indo. Nesse caso, o atendimento não acabou com a clientela, porque eu vou continuar indo. Mas eu cheguei lá e a dona do lugar estava conversando com uma cliente que estava lá sobre um assunto muito específico. Era um acidente que aconteceu e elas estavam muito brabas mesmo com a pessoa que causou esse acidente. Foi uma coisa bem grave, assim. Então, elas estavam, assim, indignadas. Aí estavam já falando, não, era um tom de fofoca séria, assim, sabe? Tipo, nossa, mas daí já está lá no Instagram, postando não sei o quê, e a outra pessoa não sei o quê, e aí foram trazendo... E ela não viu a gente, ela não parou um minuto para dizer nem que seja assim, ó, boa tarde, né? Bem-vindos, posso ajudar vocês ou já vou. E eu até pensei, não, na minha cabeça, né? Não foi muito automático, mas eu estava assim, aliás, foi automático, eu estava pensando, daqui a pouco ela só está terminando a linha de raciocínio, né? Daí ela vai atender. Não, aí emendava outro assunto. Quando a gente foi, aí eu escolhi as coisas, porque eu já conheço a loja, escolhi as coisas, fui lá, botei no balcão. Ela seguiu conversando com a mulher, falando naquele tom, e aí ela só foi fazendo as contas assim da calculadora e virou a calculadora assim para mim e seguiu aqui, ó, na história muito louca que tinha acontecido lá do tal do acidente, né? Então, qual é a primeira impressão que fica? Eu nem entrei, se bobear, ela não vai nem ter... era no caderninho ainda, ela não vai nem contabilizar a entrada desse dinheiro, a saída desse produto, porque ela não estava presente, né? Ela estava presente ali com a conversa, que era num lugar 100% inapropriado. Como eu escutei, obviamente, a conversa, porque não é como se elas estivessem fofocando baixinho, né? Eu entendo. As outras facetas, né? Eu entendo, assim, foi bem desafiador o que ela estava trazendo. Eu super participaria daquela conversa ali, ia puxar uma cadeira e, olha, vamos falar sobre a vida. Mas era outro contexto, é outro lugar, né? É outra história, não era aquele contexto. Então, a gente fica assim com impressões. Para vocês terem uma ideia, ontem eu fui nessa loja de novo e quando eu estava dobrando a rua que vai para essa loja, eu vi o carro dela passando. E ainda falei, ai, graças a Deus que ela não está lá. Coitada, tipo assim, não tem nada a ver a mulher, sabe? Não tem nada horrível nela, no sentido de pessoa. Eu nem a conheço para dizer se ela é uma pessoa legal ou não, se eu gosto ou não dela. Mas a minha cabeça já tinha registrado, ai, eu prefiro quando está um atendimento normal, né? Quando eu entro ali na loja, daí alguém me ajuda a escolher as coisas e resolve ali meu negócio, meu problema daquele momento, e eu vou lá e saio. Aí, de fato, tinha uma outra moça que trabalha lá, uma querida, deu tudo certo. Mas é para mostrar, né? A primeira impressão, não importa, a primeira impressão, primeira mesmo, né? Tipo, alguém nunca veio na Assembleia Legislativa, ela entrou aqui, é a primeira impressão que vai ficar. Mas as primeiras vezes, né? Por exemplo, eu passo um tempo sem vir aqui, eu não venho todo dia. Eu acabo tendo uma primeira vez, né? Eu venho de novo, eu vi que o balcão, até acho que da última vez que eu vim, não era desse jeito, né? Então, tipo, sempre tem alguma coisa que vai tá nova. Deu calor? Ligo de novo? Tá. Eu já estava também, mas é que eu estou aqui papeando, né? Não, é só botar no on. Só subir, né? Tá, fechou. Então, a gente precisa entender o quê? Que a todo momento vai ter alguém chegando pela primeira vez no nosso atendimento. Sempre vai ter alguém. E olha só que interessante se a gente puxar para reflexão, né? Até a gente está diferente todos os dias. Né? Nós que nos atendemos primeiro, a gente também está diferente todos os dias. Ou seja, se a gente não percebe como nós estamos naquele dia, a gente vai fazer as coisas no automático. E quando a gente faz as coisas no automático, a gente abre muita brecha para as coisas darem errado. Ou fugirem muito do que a gente planejou. Não que planejamento seja a execução, né? Mas foge muito. Eu ontem estava fazendo o relatório do atendimento da recepção, deu... Oi. Tá. Eu estava fazendo o relatório dos atendimentos ali da recepção, deu até ontem, né?
desse ano de janeiro até aqui, deu 69 mil pessoas. Né? Daí eu estava pensando agora, tu estava falando assim, são 69 mil pessoas que saem com o pensamento da Assembleia de como foram atendidos. Né? Olha só, elas são em 5, vocês são em 5, né? Mais 4 lá. Mas são quase 70 mil pessoas que vão sair com essa impressão. Quantas impressões para tão poucas pessoas? Né? Me veio isso agora. Quero dar uma contribuição também. E a minha contribuição é que eu não sou da recepção, mas eu faço isso todos os dias. Eu trabalho com cada município desse estado, cada município me conhece, uma pessoa pelo menos já falou comigo. E eu tenho esse feedback do atendimento, exatamente de ter uma visão, ativa, você ser solícita, porque o que as pessoas estão esperando lá na ponta é exatamente o teu atendimento. Então, o teu atendimento diz tudo. Então, eu fico muito lisonjeada quando eu vou viajando por aí, às vezes fazendo roteiros e eventos com os nossos políticos, e aí as pessoas vêm e elogiam. Olha, eu gosto muito do trabalho, eu gosto muito. Então, não se trata só de uma recepção de balcão, se trata de como você trata as pessoas diariamente, independente de tu estar na frente dela ou se você está falando com ela no telefone. Isso é muito legal. Ah, boa, boa. A gente vai falar também do não presencial. Sem contar que, às vezes, as pessoas ligam para a gente pedindo informações, assim, que não... Sabe? Então, assim, a ponto de explodir. Se de uma ligação de Brasília, que não sei o que deu na telefonia aqui, o celular da deputada federal não estava atendendo. Um dia que nós ficamos sem telefone, sabe? E daí ficou um problemão, entendeu? Até eu vim aqui, até o Elton me atendeu. Eu vim aqui pessoalmente para ajudar. Eles ficaram, assim, impressionados. Eles acham que é pertinho. Eu disse, não, eu vou no gabinete lá da tal pessoa. Né? Ele ficou... Né? Porque para cá não passava. Uhum. Sim, porque tem uma boa vontade envolvida, né? Tem essa energia ativa, né? Pode falar também. Ah, já complementou, perfeito. Isso que a Rô trouxe dessas 69 mil impressões. Eu não sei se vocês usam rede social, Instagram, pelo menos. Sim, acho que a maioria aqui, né? Se vocês já viram um post de vocês, ou já ouviram falar de um post que é viralizado, né? O que a gente olha? O número de visualizações. E o Instagram, inclusive, ele entrega falando o número de impressões, porque é exatamente isso. Nas redes sociais, a gente tem segundos para captar a atenção de alguém. Entende? Porque é ali que vai decidir se a pessoa vai continuar te assistindo até o final daquele vídeo ou daquele post, e se a partir daquilo ali ela vai gostar de ir lá no teu perfil, por exemplo, e te conhecer. Claro, isso serve para quem usa o Instagram como ferramenta de trabalho, que é o meu caso, né? Se tu usa o Instagram para compartilhar ali os teus momentos, isso é mais tranquilo. Mas o que acontece? No digital e no presencial é a mesma coisa. São pessoas que estão chegando aqui, num instante, elas estão fazendo uma avaliação de vocês. Um julgamento, né? Ou, como a gente falou, o preconceito. Não há problema nenhum, gente, em fazer isso. Isso é automático do nosso cérebro, né? A gente começa, quando viu, já fez, entende? Não adianta, é fato. O que a gente tem que ter em mente como atendente? É fazer o melhor que cabe a nós, porque cada atendimento tem o seu valor, certo? E entender que tudo que a pessoa está vendo, ou mesmo que ela não esteja vendo com os olhos, até no caso de um atendimento digital, enfim, faz parte desse atendimento. Nós precisamos ter essa responsabilidade, certo? Então, eu trago aqui, né, também, a postura do recepcionista ajuda a manter a credibilidade do órgão, da empresa, da loja, do gabinete, do que for. O jeito como vocês estão, vocês que recebem já na chegada, vai fazer toda a diferença na experiência que ele vai ter aqui. Às vezes, vocês vão conseguir reverter situações que não foram tão boas, e só por estarem ali, por estarem presentes, por estarem ativos, proativas, dessa forma, tá? E aí eu pergunto para vocês, atender ou acolher? O que vocês acham que pode ser cada uma dessas coisas, a diferença dessas coisas?
Se quiserem ir falando as palavras soltas, eu vou repetindo aqui daí qualquer coisa para pegar na gravação. Atender ou acolher? Atender com excelência. Como você gostaria de ser atendido? Empatia, atender com acolhimento, assim como a outra colega aqui também trouxe. Então, na verdade, a gente não está falando sobre escolher atender ou acolher, tá? Eles são ações complementares, tá? Atender é escutar, informar, orientar. Gente, essa ordem, ela não é relativa. Escutar, informar, orientar. Então, o que começa? Ouvindo, tá? E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem escutar? Às vezes a gente até sabe, né? Mas quantas vezes a gente já está matutando a resposta daquilo ali que a gente nem terminou de ouvir na nossa cabeça? Não é? A gente, às vezes, está ali, a pessoa está falando o problema, né? Ou a situação, ou não importa. Né? Sei lá, a hora que eu cheguei ali, encontrei as meninas. Não, eu vim da aula aqui. Tu já está, né? Ah, eu estou nesse curso que não sei... O nosso cérebro, ele é bom, tá? Então, em geral, não é como se a gente não conseguisse também fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo, que a gente consegue. Mas se a gente não prestar atenção, a partir de um momento, a gente vai começar a fazer errado. E a gente vai deixar passar informações importantes para que a gente possa continuar atendendo de uma forma coerente. Então, em primeiro lugar, é uma escuta ativa. Eu preciso treinar minha mente para ouvir e não para responder. Senão a gente vive reagindo, né? A gente tem reação a cada coisa que a gente escuta. Pessoas que não ouvem toda a pergunta e já dão uma resposta. E não é aquilo que a pessoa, né, dá uma introdução, mesmo sendo a pergunta curta, mas antes de você terminar a pergunta, ele já começa a responder, ou não te deixa falar. Isso me faz parte de uma associação lá. E assim, elas não deixam tu fazer a pergunta, fazer a colocação, e já começam. Exatamente, a gente não usa essa escuta ativa. E aí, claro que a gente entra em outros lugares do atendimento, que é, por exemplo, conhecem pessoas redundantes, né? Às vezes uma pessoa vai chegar com uma demanda para vocês e ela não vai mais parar de falar daquela demanda, né? E aí ela vai entrar no assunto de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem uma hora que tu já vai ter entendido do que ela está falando e talvez tu vai precisar, inclusive, interromper de uma forma muito gentil, sábia e respeitosa. E às vezes também interromper de uma maneira agressiva no sentido da comunicação, tá? E faz parte do atendimento. E também tem uma outra coisa, que até o Stang me mandou quando eu estava preparando a aula aqui para vocês. A legislação nova, é recente até, né? Olha só, eu com as minhas palavras também, não sei, mas basicamente é uma lei explicando para a gente falar simples. Isso! Para não ficar usando termo técnico, sabe? E aí até o Stang, obviamente, me informou para a gente abordar aqui, inclusive, mas eu até ri com ele, brinquei, né? Para mim isso é muito fácil, porque se tem coisa que eu evito usar é termo técnico, entendeu? Justamente porque eu mais ou menos conheço, embora já tenha dado outros cursos aqui na Assembleia e conheça alguns de vocês, eu não as conheço propriamente. Então, eu vou fazer o quê? Eu, enquanto atendente que sou nesse momento, eu tenho responsabilidade de preparar uma aula que seja o que vocês conseguem entender. Eu não tenho controle se deu certo. Eu, mais ou menos, posso ir olhando, né? Eu vou fazendo que nem no atendimento. Eu sei mais ou menos como é que está fluindo e tal. Mas eu também não tenho esse controle. Então, eu faço o melhor que eu tenho. Quer trazer? Tem um exemplo aqui da recepção, que tem prefeito e vereador, que eles não dão nem bom dia. Ele já chega dando o CPF e ele mesmo faz o cadastro dele. Aí, para nós não interromper, eu utilizo isso. No final, eu desejo um ótimo dia. Aí ele me deseja o mesmo e já sai com pressa. Ele já está no automático. CPF 0, vereador e eu vou no gabinete tal. Ele não deseja nada, nem bom dia, nem nada.
Eu seria do bom dia, sim, obrigado pelo seu CPF, mas eu gostei da tua estratégia também, tá? Eu acho que deixar sem saudação só porque a pessoa não te saudou não é interessante, tá? Não é porque tu quer educar ele também, porque tu não cabe a ti esse lugar, né? Isso tem um perigo para não usar a ironia. Porque se a pessoa não te diz bom dia, você recebe e depois esse bom dia para você também, causa um estranhamento. Tem que cuidar com esse tom. A gente vai fazer até uma atividade daqui a pouco que fala sobre o tom certo. Então, o que a gente está falando aqui, né? Não é de um tom irônico, que nem eu falei, tu não está tentando educar alguém. Se ele quer falar bom dia, boa tarde, se ele não quer, o problema é dele. Gente, assim, ó, genuinamente, entendeu? Não tem problema nenhum se ele é grosseiro, se ele é legal, se ele é feliz, se ele é chato, não nos interessa, entende? Então, é só realmente ter essa percepção, essa sensibilidade de entender se cabe, né? Ou no final, como tu falou, tem um bom dia, então como um agradecimento, né? É onde entra o acolher. Opa, pode falar. É onde entra o acolher. Exatamente, fazer isso com humanidade, clareza e respeito. Então, sempre que a gente está atendendo, a gente está fazendo essas duas coisas. Se a gente não está, a gente pode olhar e melhorar, então, o nosso servir fazendo essas duas coisas, tá? Não é só ser eficiente. Então, assim, talvez para uma pessoa que entrou rapidamente, só quer ir lá, que nem ele falou, e quer dar o CPF, e quer agilizar, só a eficiência bastaria. Mas, assim, ele não vai vir só uma vez. Ele pode ter uma dúvida depois, ele vai voltar e vai perguntar. Essa pessoa, gente, a gente precisa entender. Eu estava conversando aqui antes com outro rapaz da escola, esqueci o nome dele. O Altamir? Ah, tá. E aí ele estava falando assim, né, que os eventos aqui da escola, não, da Assembleia de maneira geral, eles também são oportunidades de networking. Claro que sim, né, gente? Viver é um grande networking. O que é networking? É conexão. Se nós estamos aqui conversando agora, a gente está se conhecendo, entende? E eu não preciso necessariamente estar aqui tentando vender alguma coisa. Não é a conexão de venda, mas é a conexão. A mesma coisa acontece com alguém que vocês atendem. Vocês não sabem se essa pessoa, por exemplo, pode voltar com alguma outra dúvida. Pode voltar com alguma oportunidade, às vezes. Entende? A gente não sabe. Pode voltar, às vezes, com um xingamento. Pode voltar também. Mas a gente avalia, né, autoanalisa o nosso servir, considerando atender e acolher, tá? Para que não seja só pautado em fazer o que precisa ser feito no sentido de, eu coloco o CPF. Se fosse só isso, gente, a gente até conversou das outras vezes, até teve, acho que um teste, né? Daria para ser um robô, né? Bem tranquilo ali. Entrou, digitou seu negocinho ali, entrou, foi embora. Oi? Isso. E beleza. Não é substituição do humano, exato. É para esse cara que chegou aqui com um horário ali e ele só quer agilizar ali, realmente, nesse momento ele não vai precisar. Agora, vai ter outras inúmeras que estão vindo pela primeira vez, que não sabem usar, que isso, que aquilo, que não sei o quê, que vão querer uma pessoa atendendo e acolhendo elas. É igual no supermercado. O supermercado não tem hoje? Era isso? Então fala tu esse exemplo, vai. É um exemplo, o autoatendimento no supermercado e no banco. Tem o caixa eletrônico, mas tem alguém ali que vai orientar. Exatamente, a gente pode escolher se a gente vai ali rapidinho, né? Às vezes a gente está ali com as compras prontas, já deu, beleza. Eu acho divertidíssimo, inclusive, passar ali as comprinhas. Mas às vezes também a gente está ali, eu que moro no interior, né? Que delícia, e aí, como é que tá? Aí, papiamos, e coisa arada, né? Tudo tem sua hora, não tem problema. Então, ele precisa, o cidadão, a pessoa que vocês atendem, ele precisa entender, se sentir respeitado e sair com a sensação de que foi realmente recebido. Toda a vida vai ser uma história de hotelaria, muito bem-vindo, senhor, à Assembleia Legislativa. Claro que não. Às vezes, isso daqui é resumido no que vocês trouxeram, num olhar, numa saudação, numa escutativa.
Porque até mesmo essa galera da hotelaria, que vai fazer toda uma pompa e uma circunstância, se não estiver ouvindo, olhando e presente, não vai conseguir entregar. Vai ter, né, milhares de coisas lindas ali, mas aquilo ali vai ser tipo, tá, e aí? A gente esquece do valor das pessoas até a gente voltar a precisar. Entende? Então, mais um convite que eu tenho para vocês. Olhem todo e qualquer atendimento, do mais simples ao mais complexo, como uma oportunidade de conexão. Uma oportunidade de servir. E se observa nesse caminho que tem algo que está mais difícil, que está mais desafiador, enfim, olhe para isso e melhore. Busque melhorar, sabe? Esse é o ponto. Desliga um pouquinho. Vamos lá. O ar aqui ele é bem distribuído, então não tem muito como fugir, né? Não é aqueles lugares tipo... daí ele tá em tudo. Uhum. Mas, gente, tá tudo bem. Eu subo ali, é para isso que a gente treina, faz as coisas, né? Eu subo, desço, dou uma descansada. Hã? Não, gente, é muito yoga para se estressar com o ar-condicionado, mas é muito, olha... Eu seria uma farsa se eu fosse me estressar com uma coisa dessas, entende? Não. Então, se a gente está falando que todo atendimento ele tem um valor, sim, cada ato cada atendimento, né, que a gente faz, cada contato é um ato de cidadania. A gente nunca sabe o que o outro está passando, né? Não tem também, gente, como falar de atendimento se não olhar para isso. A gente não tem ideia. Vamos fazer o melhor que a gente tem. Porque durante, pelo menos, essas horas de trabalho, é o que a gente se propõe a fazer. Esse é o acordo combinado, né? Durante as horas que eu estou aqui trabalhando, eu vou dar o melhor que eu posso. Eu também tenho coisas a receber, sim, o combinado é dos dois lados, né? Beleza, não cabe a mim, daí, nesse momento, trazer, né, esse ponto. Mas cabe a mim lembrar do início da nossa conversa. Cuida de você. Atenda você, para que você se mantenha sempre lúcido, com clareza, para entender se esse é o lugar que é para você estar, se é um momento que às vezes não está muito legal, se foi um dia que juntou que todo reclamão ia chegar no mesmo dia. Aí aquele dia ficou denso, né? Ele ficou mais complicado, parecia que não terminava nunca. Mas isso tudo só é possível quando a gente tem essa presença envolvida. Atendimento faz parte da democracia, certo? A recepção aproxima o cidadão da instituição. Então, gente, vocês trabalham num lugar que não é convencional para todo mundo. Vocês estão muito acostumados. 33 anos, né, de serviço, 20 anos de serviço. A Rô também tem vários aí já, né? Muitos, não precisamos entrar em detalhes, isso. Mesmo a galera que está chegando agora, já é diferente de mim, que só venho aqui de vez em quando. 2 meses, já dá para entender mais ou menos como é que a coisa funciona, não é? Vocês sabem, quando vocês entraram aqui a primeira vez, talvez seja mais fácil de lembrar do que as meninas lá, né, dos 30 e poucos anos. Tu sabia como é que as coisas funcionavam aqui? Não te dava uma agoniazinha, assim, tipo, será que eu posso rir? Será que eu posso andar normal, né? Ou será que eu tenho que andar assim? O meu outro trabalho também é atendimento ao público. Eu trabalho com segurança, né, em evento. Só que trabalhando aqui eu vejo que é totalmente diferente o atendimento ao público. Que em evento é outro tipo de abordagem, é outro tipo de que a gente conversa com a pessoa. Aqui é totalmente diferente. Com elas eu estou todo dia aprendendo uma coisa diferente, um jeito de falar diferente, um jeito de agir diferente. Eu estou aqui há 2 meses, mas todo dia que eu chego aqui é um negócio novo que eu aprendo, um jeito de falar novo, tudo novo. O jeito de falar com os deputados, tem que falar bom dia, deputado. Sou acostumada a falar bom dia, mas não tem que falar bom dia, deputado. Todo dia é um negócio diferente. O tom de voz também, que já foi questionado, que eu falo muito alto, tem que aprender a falar um pouquinho mais baixo. Porque no outro atendimento ao público, como é em eventos, eu tenho que falar mais alto. Então, eu sou acostumada a falar alto. Eu sou de família alemã, a família alemã fala alto. Então, todo dia eu estou aprendendo um negocinho diferente.
Muito bom, né? E, na verdade, todo mundo está aprendendo uma coisinha diferente todos os dias da vida, né? É porque quando a gente chega, tem mais coisa para a gente aprender, né? Parece que vem não, né? Vem tudo junto mesmo, porque tem que entender ali como é que a coisa anda. Mas sabe que eu acho interessante isso que tu trouxe? Porque também lembra do início da nossa conversa em relação a gente se manter, criar uma rotina que seja nutritiva, né? Quando a gente se propõe a aprender, estar numa aula, não importa do que, né, aqui ou fora, um assunto que tu vai usar para o teu trabalho ou não, a gente mantém o nosso cérebro ativo também, né? E aí uma coisa vai alimentando a outra. Quando tu faz uma coisa boa num lugar, não te sente melhor em todas as outras coisas do teu dia? Isso é usar as multifacetas como energia e não como sobrecarga, sabe? E lembrar sempre de que você está num lugar que não é convencional para as outras pessoas. Então, você está aprendendo e é aquela pessoa que chega também. Outro exemplo, cheguei hoje aqui, não tinha raio-x da última vez que eu vim. Eu também cheguei ali, daí eu fiquei, eu boto meu celular, eu boto a bolsa inteira. Aí ela foi virando a minha bolsa, eu, minha marmita vai virar em toda a bolsa. Daí eu, será que eu falo? A gente, olha que doideira, né? Tipo, na cabeça, assim, como se eu estivesse entrando num lugar, ou se eu estivesse levando na minha bolsa uma coisa sinistra, na minha cabeça. Né? E olha que eu sou acostumada com polícia, né? Que eu sou casada com policial, não é como se eu nunca tivesse... Ontem estava cheio de polícia lá num negócio num evento, numa formatura. Então, mas automaticamente é uma coisa nova. Eu nunca tinha passado ali pelo aquele lugar, então não sabia bem aonde que eu dava bom dia, para quem que eu perguntava. Aí eu vi que o balcão da recepção mudou. Então, sempre tem coisas acontecendo, né? E a gente sempre vai precisar aproximar, né, as pessoas do que a gente já sabe com mais facilidade. É isso. O atendimento, ele também é ponte. Porque, às vezes, vocês não resolvem nada. Não nada no sentido ali da recepção. Mas, assim, um deputado que veio aqui trabalhar. Vocês vão resolver o trabalho dele? Não, vocês são a ponte para que ele vá para o trabalho dele, para que outra pessoa que ele precisa chegue no gabinete que deve chegar. Entende? Vocês são sempre ponte para que outras coisas possam se desenrolar. Então, é a recepção que vai aproximar o cidadão da instituição. Vocês é que fazem esse caminho e mostram e orientam, lembra do slide anterior, e conduzem para que a pessoa possa se sentir confortável aqui dentro, embora tenha as suas formalidades, embora tenha a sua segurança e outros detalhes que, às vezes, são só porque é diferente, não tem nada demais, é só porque é diferente do convencional, certo? E uma interação rápida pode resolver, acalmar ou complicar o dia de alguém. Por isso que eu dou muito valor para o olhar, para o sorriso, para a saudação, desde que elas sejam feitas de duas formas, presente e verdadeira. Porque, senão, ela vai cair, que nem a Rô falou, num lugar de ironia, num lugar de má vontade, porque a gente pode dizer bom dia, bom dia, bom dia. A gente tem várias formas, né, de falar. Então, uma interação rápida, quando bem usada, com presença, né, com verdade, ela pode, sim, causar... quando ela é usada, aliás, com presença, ela pode resolver ou acalmar. E quando ela é usada de qualquer jeito, ela pode complicar o dia de vocês. Então, todo o ato de vocês aqui é importante. Vamos lembrar disso? Todas as coisas que vocês fazem aqui são importantes. Todas as pessoas que vocês atendem aqui são importantes. Ao invés de ficar setorizando, não, só quando não sei o quê. Não, eu só vou fazer aquele negócio lá quando... não, é só sexta. Não, é só dia de sessão. É só dia de não sei... Não, todos os dias são. Entende também que é muito mais fácil para a nossa mente lembrar de algo que a gente faz repetidamente. É assim que a gente consegue a excelência. É praticando todos os dias. Se eu parar de fazer uma postura de yoga e nunca mais fazer ela, eu vou conseguir virar de ponta cabeça daqui a, 3 anos? Muito provável que não. Se eu paro de treinar na academia, eu vou conseguir levantar o peso que eu levanto? Não. Se eu paro de cuidar de mim, eu vou conseguir ser feliz, ser leve? Não. Então, tudo é uma constância, tudo é uma prática, inclusive o atendimento de vocês, não é só de vez em quando. Todos os dias, em cada uma das pessoas, existe um atendimento acontecendo. Você representa a instituição, e aí eu vou trazer uma coisa muito importante. Não o seu humor no dia. Tá?
Porque tudo isso que a gente conversou, a gente vai deixar o problema em casa? Não. O problema vem com a gente mesmo, é isso, né? Ele está na nossa cabeça, como um monte de coisa que a gente cria. Porém, eu não vou lidar com ele no momento em que eu estou trabalhando, no momento em que eu estou atendendo alguém. Então, se eu estou realmente feliz, triste, qualquer outra emoção que eu possa sentir, não é no atendimento que eu vou colocar. Ah, Amanda, mas muda. Claro que muda, né? Óbvio que um dia que tu está mais feliz, que as coisas deram super certo, tu vai estar mais bom dia, né? Natural. Assim como tem um dia que tu vai estar mais introspectivo, né? Que vai ser aquele dia assim, estou fazendo o meu melhor, mas mais quietinho, né? Tipo assim. Mas isso não interfere na qualidade do teu atendimento. Isso é mais da espontaneidade, isso é mais da leveza, do tom que tu vai levar o teu dia. Mas tu consegue muito bem prestar o teu atendimento com todas as outras coisas que a gente falou, sem considerar propriamente as tuas emoções. E isso, gente, de novo, serve para a vida. Quando é que tu conseguiu resolver alguma coisa com alguém, com um familiar teu, com um amigo teu, usando as tuas emoções na frente? Não dá, né? É a mesma coisa. Então, por que no trabalho a gente fala, não tem como? Porque a emoção, ela realmente faz o quê? Ela coloca um véu na nossa frente que não nos permite entender a situação como ela é real. Então, mesmo no atendimento, a gente está convidando isso. Então, eu não estou chegando aqui para ditar uma regra. Não é o seu humor. Guarde a sua tristeza, guarde a sua alegria, porque eu não quero nada a ver. Não é isso. De novo, é mais um convite para que você possa entender. Eu represento a instituição. Nesse momento, então, eu vou tirar o que eu estou sentindo, vou deixar para outro momento e vou me conectar com o presente, que é agora. Que é essa pessoa que está aqui na minha frente, não me conhece, não sabe do que eu estou sentindo, e está tudo certo. Até uma forma de mandar o sentimento embora. Às vezes, sim. Meditar é basicamente isso do que eu estou falando aqui, tá? Meditar não consiste em não pensar em nada. Meditar consiste em deixar os pensamentos para fora da tua mente naquele momento. Quanto mais tu pratica, mais tempo vai ter entre um pensamento e outro. E o que acontece quando a gente faz isso? O auge do problema. A gente fica ali com aquele pensamento, matutando. E a gente acha que matutar aquele pensamento vai fazer o quê? Com que ele se dissolva ou que a gente resolva, que a gente encontre a solução, não é? E a solução acontece justamente quando a gente abre espaço para ela vir. Então, enquanto tu matutar um problema na tua cabeça, a solução não vai vir. A hora que tu soltar ele, é que vai vir. Então, assim, a emoção é a mesma coisa. Às vezes, tu vem de casa com um problemão. Aconteceu uma coisa lá com teu filho, tu tá tipo... Ai, caramba, que coisa, né? Não tá certo, não tá certo, não tá certo, isso aqui tem alguma coisa. E o dia foi passando e tu foi ficando presente. Tu foi atendendo, tu foi fazendo as coisas que tu precisava. De repente, tu lembra em algum momento do teu dia daquele problema de novo. E ele talvez não tenha mais a mesma dimensão. Ou, às vezes, era uma coisa tão boba que ela desaparece. Porque o que não precisa ser resolvido simplesmente some quando a gente dá espaço. Então, sim, até o trabalho, né, ele pode ser benéfico para que tu resolva, às vezes, coisas que podem ser facilmente resolvidas. Abstrair? Sim, sim. Eu até agora fiquei curiosa para dar uma sondada na origem da palavra. Agora eu gosto de pensar, de pesquisar essas coisas, sabe? Isso, exato. Porque tem coisa que abstrai naquele momento e ela fica lá, depois ela vai voltar. E tem coisa que abstrai que ela não tinha valor mesmo. Que na hora do agito, da emoção, a gente achava que tinha, mas ela não tinha. Aí ela saiu, ela foi embora. E tudo certo. Então, a gente usa essa mesma lógica no atendimento na vida. Lembra? Não tem separação. Profissionalismo é constância. Treino, igual academia, igual fazer yoga, igual qualquer coisa. Para tu ser um profissional melhor, tu tá sempre, todos os dias ali. Às vezes com mais energia, às vezes com um pouco menos. Mas é todo dia presente, fazendo o que precisa ser feito, tá? As emoções, elas não podem transbordar na recepção. Não é um lugar de excesso, né? O atendimento, ele não é um lugar de excesso. O atendimento, ele é um lugar de presença. Então, vai treinando para que você não fique com esse véu da emoção na sua frente. Vou dar um outro exemplo também sobre isso.
eu tenho uma agência de viagens, né? E ela é especializada. Essa é nova até. Eu abri esse ano. Voltei para as viagens agora que passou a pandemia. Sei que podem vir mais pandemias, mas agora eu já estou mais preparada, né? É especializada em viagens para mulheres, grupos de viagens para mulheres. É isso. A Laia Movimentos. Aí não em grupo. Aí a gente organiza, mas daí para você, para o casal, para seus amigos, mas daí não é os grupos oficiais, tá? Mas assim, como é que funciona o atendimento da minha agência? A gente faz viagens menores, até semana que vem a gente vai para o Rosa, vai ficar 4 dias ali no Rosa, uma viagem menorzinha, mais pertinho, a gente faz viagens mais completas, inclusive Índia, ano que vem. Quem já veio nos outros workshops que eu falei um pouco mais da Índia sabe a minha relação lá, né? Já fui um monte de vezes, amo aquele lugar. Mas eu estou falando de atendimentos onde existe um valor, né, financeiro, além de outros valores, né, altos envolvidos, né? Então, o que eu entendo? Não é o tipo de coisa que eu digo, quer comprar? Então, compra. Não é assim. Ninguém decide investir um valor alto, simplesmente pensando, tenha esse dinheiro ou não tenha esse dinheiro. Não é uma coisa que é na hora. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um atendimento para essa pessoa. Certo? Eu preciso dedicar um tempo para essa pessoa. Então, hoje, as nossas vendas, elas vêm pautadas no quê? Em atendimento, em call. Preciso marcar reunião, preciso marcar uma conversa com essas pessoas. E nem é uma conversa para vender. É uma conversa para conhecer, para a gente falar sobre viagens, para entender essa relação. E, a partir disso, se fizer sentido, ela vem num grupo com a gente, ou ela divulga para alguém. Alguma coisa ela faz a partir desse contato. Entende? Então, o que acontece? A gente faz isso, né, de forma constante. Aí tá, explicando mais ou menos como que eu dou essa abordagem. Tem uma pessoa que quer fazer uma viagem com a gente, que veio indicada de uma outra pessoa, e ela não quis marcar essa ligação comigo. De jeito nenhum. Aí ela, cheia de dúvida, não é como se ela tivesse entendido tudo e tipo assim, eu quero ir. Ela quer ir, mas ela não queria marcar essa ligação. Aí ela vinha com aquelas dúvidas e eu dizia, olha, mas meia hora que a gente conversa, a gente pode já sanar tudo isso e resolver. Dela, não. Aí eu me disponibilizei no final de semana, né, para ver os horários que ela poderia. Não. Daí ela ia mandando os áudios, daí eu mandava áudio de 300 minutos, daí eu respondia com áudio de 300 minutos, quando facilmente poderia ter sido uma call de 30 minutos, né? A gente teria resolvido. E aí, o que aconteceu? Eu peguei ranço dela. Chata, Aí ela começou a perguntar as coisas, aí para essa outra pessoa que intermedia também, e aí eu fiquei assim, ai, gente, pelo amor de Deus, não acredito que ela está perguntando de novo. Gente, aí eu escutei um áudio que eu mandei, que feio, que vergonha me deu, sabe? Por quê? Porque, sim, eu estou sempre em constância, mas a gente também erra, né? Não é como se tivesse tudo perfeito. Porque eu deixei passar essa emoção ali, que eu chamo de ranço, porque ela não queria conversar, entendeu? Porque ela achava, daí depois ela abriu o coraçãozinho dela lá para outra pessoa e falou que, porque ela achava que era uma coisa só para vender, e não sei o quê, nananã. E aí mas gente, e outra coisa, se fosse só para vender, ela não está interessada? Ela não sabe o que é uma viagem que ela vai ter que comprar? Ela acha que eu vou dar de presente para ela, né? Mas, enfim, então eu deixei transparecer naquele áudio que eu mandei, ficou feio. O tom não ficou legal. Obviamente, eu não fui agressiva, mal educada, nada. Ela vai fechar com a gente, galera. Ela vai viajar com a gente. Mas, assim, não, sabe? Eu não vejo a hora de encontrar essa mulher e conversar com ela, de verdade, assim, para sair, para ter uma segunda chance. Porque a primeira eu perdi. Quando que eu mencionei ali que eu me dispus, o Marcelinho lá, uma pessoa rica que trabalha comigo lá, muito bom, ele ficou lá. E aqui estava em reforma, eu coloquei só a metade. E não passava para o gabinete desse deputado que ela queria falar, né, que a federal estava aqui. Ela pediu meu nome e eu disse, pronto, me entregou para a Paty, para a Rosana, eu vou ganhar conta amanhã. Né? Por que você não passa lá? Você tem alguma coisa contra o deputado? Sabe? E eu já tinha falado o meu nome. Daí eu menti, disse, não, querida, é o meu deputado, deixa, eu vou lá, eu vou falar com eles, vão ligar para ti. E é uma pessoa, sabe? Mas já sabia meu nome, ligou 10 vezes, né? E não passa, estava em reforma aqui e não ia a ligação, não passava a ligação. E ela, Deus é testemunha. Você tem alguma coisa contra esse deputado? Tá bem? Não, capaz, é o meu deputado, eu vou lá.
esqueci de falar antes, até falei para até a pessoa que é, sabe? Mas não... Eu vou ganhar quanto? A Rosana vai descer aqui amanhã? Tchau, né? Às vezes o atendimento faz isso com a gente, né? Ele nos coloca assim em lugares ali onde a gente precisa pensar numa coisa muito específica. A gente ainda tem bastante coisa para conversar, mas em geral, assim, eu evito, eu particularmente não minto de jeito nenhum, tá? E eu falo isso já aqui agora para vocês. Por quê? Nesse caso, não estou num lugar de julgamento. Eu entendi que foi o que tu precisou fazer ali naquele momento. Mas existem, geralmente vocês conhecem aquela frase, né, que a mentira tem perna curta. E aí isso, nossa, gente, pode ter certeza que em algum momento aquilo ali vai aparecer, sabe? E aí só vai complicar mais. Se não botou, aí já lascou. Exatamente. Então, é ao vivo essa aula? Agora eu fiquei até nervosa. Oi, pessoas de casa. Não. Amor, eu falei do ranço da moça, gente. Por favor, gente. Não, isso aí aconteceu 20 anos atrás. Nossa, nada a ver. Eu falei que foi agora. Vocês entenderam errado, gente. Nada a ver, não é recente. Isso aí foi anos. Aí mentindo. Aí tô mentindo que eu acabei de falar. Tô muito confusa. Não, já passou essa viagem. Vocês viram como é que é? Não, gente, falando sério agora, tá? Perfeito esse exemplo, né? Vocês viram como é que as coisas acontecem? É assim, quando a gente vê, é uma coisa que a gente não lembrava. Eu sabia que ia ser gravado, não sabia que era transmitido ao vivo. Mas não tem problema nenhum, obviamente. Mas são coisas que a gente não sabe, às vezes, e a gente fica sem o atendimento. Tipo assim, imagina se realmente essa moça estiver assistindo. Eu, sem dúvida alguma, vou ter que ter uma retratação com ela. Isso é fato. Mas daí eu lido depois, porque agora eu estou aqui na minha faceta de professora. Da Assembleia. Ah, tá. Ela. Não, mas assim, vocês entendem que não tem problema. Tipo, se eu tiver que lidar com isso, isso é uma questão do meu atendimento. Nesse momento aqui, eu também não preciso ficar pensando nisso, porque nesse momento eu estou nessa faceta aqui, eu estou presente atendendo vocês. Mais um pouquinho de ar. Para tranquilizar a alma de todos presentes, é só para quem está inscrito, então. Até porque eu também gosto muito disso. Eu falo assim, eu trabalho muito no digital, né? 99% do meu trabalho é no digital, mas eu adoro o presencial por isso, né? Que o presencial é só nosso, né? A gente fala nossas bobagens aqui dentro, fica só quem foi sabe, né? Tipo, é isso. Tem aula de yoga também, grupo de estudo, essas coisas que a gente faz. E só nós aqui, não tem essa não, saiu daqui não. Às vezes, eu não diria informalidade, eu diria profundidade. Eu acredito que o presencial, ele traz, né, uma partilha que ela é um pouco maior do que a gente vai ali para o mundo, né? Mas, enfim, as emoções, então, elas não podem transbordar, porque quando a emoção transborda, deixa a gente cego, né? A gente não consegue ver com clareza as coisas como elas verdadeiramente são. Ou, pelo menos, começar a entender como as coisas são, certo? E aí vem o tom, o olhar, o corpo, comunicando tanto quanto as palavras. Existe um livro chamado O Corpo Fala, um livro super antigo que fala muito disso, justamente, que é o quê? Não adianta você dizer que você está super disposta a fazer as coisas, né, desse jeito. Eu estou muito feliz em te atender. Não existe, né, gente? Isso aqui não está compondo. O mínimo que a gente precisa é de uma respiração profunda, de uma abertura do peito, do ombro, exato. E a gente não está falando de alguém que faz terapia, faz yoga, é mulher, é homem. Não, gente, todo mundo tem essa sensibilidade. Mais treinada ou não, mas todo mundo sabe. Um homem, que geralmente, não sei se é o caso de vocês, né? Mas às vezes o homem não vai dar tanta importância para isso. Pode ter certeza que vocês vão perceber, né? Quando uma pessoa está bem disposta ou não está. Não vai? A mesma coisa. Uma mulher, ela vai perceber. Todo mundo percebe como é que está aquela situação ali. Às vezes é tão rápido, né, o atendimento, que não dá muito tempo também da gente ficar raciocinando sobre cada um deles. Mas que a gente teve essa impressão, né, que nem a gente falou ali, a impressão, o sentimento ali, a gente teve.
Então, tudo que a gente faz ali importa. Isso é fato. E aí, eu já vou até trazer um exemplo de uma parte mais do final, que a galera falou do telefone, inclusive online, inclusive digital. Vocês já foram atendidos por alguém no telefone, por exemplo, ou receberam um e-mail muito mal escrito, ou um alô muito errado? Então, é um pouquinho diferente, né, esse sentimento que a gente tem em relação a saber se a pessoa está bem disposta ou não, mas ele também existe, mesmo à distância, tá? E aí eu pergunto, como você gostaria de ser lembrada e lembrado pelos cidadãos que você atende? Microfone. Ai, já sei agora, ó. Quando eu quiser contar uma coisa secreta, eu vou falar sem o microfone. Tá bom. Como você quer ser lembrada pelos cidadãos que você atende? Querem um minuto de reflexão? Para dar aquele clima de pensar. Eu gostaria de ser lembrada como... Oi? Eu gostaria de ser lembrada como eu fosse atendida... como eu posso explicar? Eu vou numa loja, eu gostaria de ser atendida bem. Então, eu gostaria de atender bem a pessoa, como aquela pessoa me atendeu. Entende? Bem. Tu traz uma referência, por exemplo, externa, né, de um lugar onde tu foi bem atendida, e Isso. você quer que a pessoa tenha aquela sensação, que ela é uma sensação mais, não diria neutra, mas é uma sensação confortável. Deu Boa, tudo certo. Isso. Fui bem atendida, que bom. Perfeito. Saí bem do lugar de onde eu fui. Uhum. Que mais? Ah, vão se soltando. Temos a tarde inteira. Resolver a demanda, né? Se ele pediu lá do RH, alguma coisa, resolver o problema da pessoa e com agilidade. Isso, ágil, eficiente. Olha que beleza, né? Alguém te olhar e falar, nossa, não tem isso? Nossa, eu gosto também quando me dizem isso. Eu adorei. Tipo, ai, Amanda, os novos projetos, resolve aquilo ali. Ai, eu adoro. Eu gosto de ser lembrada assim, acho ótimo. Eu gosto que tem uma pessoa que liga lá, prefere ligar de manhã, que ele se folga mais com as meninas que à tarde. Né? Não sei, elas estão ali. E assim, ele não diz boa tarde, nada. Sabe? E é sempre aquela mesma pessoa, elas estão ali. Está ali, né? E com nós ele já sabe. Mas é que tem homens que são assim, né? Que se folga com as mulheres. Né? A gente ainda tem daí outras questões no atendimento envolvidas, né? Mas é resolver o problema da pessoa com agilidade e o que ele queria resolver o problema dele. Se ele quer uma informação sobre uma lei, sobre, né, alguma coisa, é ser ágil. Perfeito. Mais alguém pensou em alguma coisa? Não? Tudo bem? Acho que... Fala, garota. Não? Acho que... Como é que é teu nome? Ela. Rosana, também? A Rosana trouxe, é algo que pode ser um bom exemplo para todos vocês, né? De se sentir bem. Eu vou fazer uma outra pergunta, então, nesse lugar. Vocês conseguem lembrar, podem, né, refletir aí um pouquinho sobre um momento onde vocês foram bem atendidos? Não importa onde, se é no serviço público, numa loja ou o que for. A gente se sente valorizado, né? Importante. Mas a gente guarda aquilo lá onde que você entrou, não te cumprimentaram, ficar lá mexendo no celular e você ali esperando. Não faz muito tempo eu peguei e saí da loja. Daí o gerente pegou e veio ali, não, já deu, para mim deu. Já deu. Não era a mesma loja que eu fui lá, né? Não. Que eu voltei. Não, minha é na Felipe Schmidt. A colega ali de trás quer falar. Eu sempre que eu sou bem atendida, eu procuro a pessoa sempre, nos lugares. E eu, na terceira ou quarta vez, eu sempre levo um mimo. Nossa, É a sério, cliente eu sempre levo um perfeita mimo. existe. Você não sabe, você não tem ideia do efeito que isso dá. Eu O sei. quanto ela se sente valorizada. Uhum. Quanto ela vê assim, nossa, como é importante o meu trabalho, a minha profissão. E, sinceramente, Sabe? o que eu tô custa, exercendo né? o meu papel. O que Você custa? entende? Eu não estou falando, óbvio, do valor do Não é mimo, questão né? de valor, O exatamente. que custa se é uma pessoa que tu sabe que tu vai reencontrar? É diferente de tu passar numa loja, né, e tal. E aí, às vezes, uma você pessoa não que tu pode sabe. dar. Aí eu chamo o gerente, poxa, eu sou a cliente, né? Ou, sei lá, em qualquer outro setor.
seja até num consultório médico. É uma questão que veio isso de berço, né? Isso veio de dentro do meu lar. Foi como que se diz, foi um exemplo que os meus pais me passaram e eu passo para os meus filhos hoje, para os meus netos. Tu sabe que tem uma coisa Isso que... não é nos livros nem na escola que a gente aprende, é o exemplo dentro de casa. Sim, e que a gente vai dando sequência nisso, né? Isso vai, como que se diz, essa energia vai sendo, né? Vai se disseminando. distribuindo, exatamente. No yoga a gente usa reverberar. Exatamente. Vai reverberando. Gentileza, isso aí. Viu? Todo mundo muito good vibes zen aqui nessa turma. Vou só para ilustrar o que ela falou também, isso me lembra uma coisa que eu escuto muito pela questão das viagens, né? Por eu viajar e por ajudar as pessoas a viajarem. Mas o povo de tal país é tudo grosso. Não. Teve uma vez que eu viajei ano passado para a Itália com a minha mãe. Foi uma viagem linda, era o sonho dela. E aí a gente encontrou no meio da história lá, a gente encontrou uma mulher na rua e ela pegou e falou assim, era uma brasileira, ela estava chegando com mala pesada, e ela, você sabe onde é que é a rua tal? Daí a gente até falou, nossa, aqui europeia, né, que sabe as ruas de Roma. Aí a gente, não, mas a gente não sabe, né? Mas ela tinha visto, obviamente, que a gente era brasileira. Aí ela disse, não, é que eu venho sempre para cá, mas eu não conheci. Aí a gente, a Itália é maravilhosa. Daí ela, sim, o problema da Itália são os italianos. E daí eu fiquei tipo, tá. Aí, outras pessoas, a França, o problema é que são tudo grosso. É que não sei o quê, é que não sei o quê. Então a gente é cheio dos preconceitos, né? E aí, mas por que eu me lembrei dessa história quando você trouxe? Porque numa outra viagem que eu fiz, eu reparei isso, porque eu também sou uma pessoa muito extrovertida, então eu gosto de dar bom dia, gosto de dar oi, prof, né? Então, isso é uma coisa também muito do meu ser. Além da prática, é algo da minha personalidade. Então, eu chegar num lugar que realmente alguém não me olha na cara, me dá uma agoniazinha, sabe? Eu gosto de atenção, como todo ser humano, né? A gente gosta de atenção. Então, a pessoa não olhar na cara é meio ruim. Aí, eu cheguei, acho que foi nos Estados Unidos. E os atendentes estavam nos lugares ali, tipo lanchonete, coisinhas assim do dia a dia, estavam tudo assim, né, no caixa. E aquilo começou a me dar uma agonia. Mas eu sabia que não era a pessoa, não era culpa da pessoa. É um sistema todo, né? Era todo um negócio ali. Mas eu comecei a fazer uma coisa muito, muito interessante. Já reparar. E aí eu fiz isso depois aqui também. Quando eu voltei, comecei a fazer aqui no Brasil. Caixa de supermercado e tal. As pessoas perguntam, né? Às vezes no automático. Bom dia, tudo bem? Você responde? E você pergunta, e você? Gente, o e você... A pessoa sai do loop, do buraco que ela se enfiou ali. Isso, se tem um crachá, você já pode ver. Ela sai daquele buraco que ela estava, do automático, de fazer um trabalho, de não estar presente, que é o que nós estamos falando aqui, para um lugar de pessoa que é viva. E aí ela te responde, tudo bem, tá, ok. O tudo bem, ele é uma grande mentira, né? Mas pelo menos é uma forma, porque essa pergunta é idiota, né? Tudo bem, tudo bem. Ninguém responde, né? Agora, eu vou contar então o que eu estou sentindo nesse momento. Até que quando eu tenho tempo, eu pergunto como você está. Mas ele serve para uma breve conexão no atendimento, que às vezes não há necessidade de mais do que isso. Já abriu um outro lugar ali, né? Isso. E aí a outra coisa que puxei dessa história é a seguinte: saúda você, as pessoas. Os italianos, para mim, são maravilhosos, porque o mínimo que eu podia fazer ao conhecer o país deles era aprender algumas palavras se eu não soubesse falar o idioma inteiro. Então, io parlo italiano e buongiorno, tutti noi possiamo parlare, né? Parlare espanhol. O animado da galera. A gente que vai dando tom, sabe? Então, eu não posso reclamar. Não posso reclamar de nenhum lugar, né, que eu conheci, ou nem mesmo no Brasil, obviamente, de ser que a gente vai lá, faz o mínimo. Poxa, aprende um negocinho, fala em você, olha no olho da pessoa também. Então, entende que eu tive que trazer... Olha só, né, quando eu trouxe o outro lado, vocês conseguiram imaginar muito mais o lado de vocês sendo atendidos.
Agora é lembrar disso para que vocês repliquem isso também com quem vocês atendem. Pode falar ali, que acho que... tá. Não, é que eu queria pegar o gancho da Sol, porque essa questão do mimo ali que ela falou, isso acontece muito aqui em Florianópolis, porque ali no centro tem muitas pessoas idosas que moram ali, onde eu moro ali também. E aí o que acontece? Tem as ruas do comércio e tal, e as mulheres que caminham ali, pessoas que já estão aposentadas e tal, elas criam um vínculo com as vendedoras, porque elas vão ali, são bem atendidas, e acabam que no Natal elas ficam com a sacolinha passando em todas as lojas, dando mimos para as pessoas que conversam com ela, porque elas passam ali, olham as roupas, compram tal, mas eles criam um vínculo. Mas é mais do que a compra, né? É mais do que a compra já. Então, assim, a questão dela falar do mimo, e que eu vejo que ela fala, eu vou levar uma lembrancinha para a moça lá, a atendente lá da loja tal. Então, olha só como isso já se transformou numa outra coisa que não é só o atendimento e vender. E principalmente aqui vocês não vendem nada, né? Vou falar não sobre mim, mas sobre o meu pai. Meu pai, há um tempo atrás, ele entrou numa loja de carro para comprar um carro para ele. E meu pai, tem 50 anos, mas é muito jovem. Ele anda de bermuda, pochete, regata ou camiseta. E ele entrou assim na loja, e de chinelo. O vendedor chegou para ele e falou que os carros estavam muito caros. Ele saiu da loja muito chateado, ele foi no banco, ele sacou o dinheiro, ele voltou na loja, pediu por outro vendedor e ele comprou o carro à vista. E o cara ficou, olhando para ele, sabe? Ele olhou pelo jeito que meu pai estava vestido e não sabia da condição que ele tinha. Ele julgou ele pela vestimenta, sabe? Eu já fui comprar uma moto uma vez e o cara falou, não, mas daí tu vem com teu marido, que daí eu explico. E ele não deixou fazer test drive na moto. Comigo. Faz um tempo já, mas eu era mais jovem, mas não era o caso, né? Podia ser hoje, ontem, mas ele não deixou. Então, é um preconceito, né? Igual a gente falou que uma pessoa que vocês vão atender, ele vai olhar e vai criar essa primeira impressão, o contrário também. E ali a gente está fazendo o quê? Colocando um monte de barreira, quando o atendimento é muito mais simples do que isso, né? Você fala, você quer comprar, você vai lá, fala o preço, sabe? Tem outras histórias aqui. Você não pode partir do princípio que alguém chegou aqui e conhece a Assembleia só porque ele está de terno, ou porque uma pessoa veio com uma roupa mais simples, é porque ela nunca pisou aqui dentro. Passa ali, depois volta para a tua pergunta, por favor. Não, pode ir para dar continuidade. Aonde eu corto o cabelo, na barbearia, tem 7 profissionais. O que eu corto, ele não me atende bem, mas ele corta muito bem. E eu não abro mão dele. Eu vou falar uma coisa que a gente vai falar aqui, depois eu já vou adiantar. Porque ninguém trabalha sozinho. Tá? Um segura as pontas do outro, galera. Pode ter certeza que isso acontece com vocês também. Tá? Ninguém trabalha sozinho. Eu queria só te fazer uma pergunta. O que ficou marcado na sua vida? O atendimento que você foi bem atendido ou que você foi mal atendida? O que te marca mais? O que você lembra mais? Hoje, por causa do meu trabalho, tá? O bem. Mas eu entendi ali a hora que tu trouxe também, que tu lembra com mais facilidade do mal. E esse é o mais comum nas pessoas, é tu lembrar do lugar onde tu não foi bem atendido. Exatamente. Aí você fica pensando, será que eu vou lá de novo? Exato. E vocês entendem a dimensão do mal atendido de vocês trabalhando aqui? É gigante, gente. Não é? Se vocês trabalhassem ali na loja um dia e dessem um bom dia meio errado, ia ser um errinho. Aqui, gente, assim, ó, né? É uma dimensão gigante, proporção. É institucional, exatamente. Então, assim, ó, não é que vocês não podem errar. Isso é natural. Vocês, eventualmente, vão cometer erros, sabe? Eu comentei que nós somos, quem trabalha na recepção é o cartão visita da Assembleia. Né? Então, a gente, além de ter que ser um excelente profissional, né, a gente tem que ter esse cuidado. Exato. Com a nossa postura, com a maneira como a gente se expressa ali. Isso, porque o que calma, vocês né? falarem... Olho, aquilo que você falou, o olho é muito importante. O que vocês falarem, o que vocês, né,
colocarem ali, externalizarem naquele momento do atendimento, vai tomar proporção maior. Por exemplo, Mas vocês a já pessoa viram no chega, como você noticiário? falou, né, a pessoa chega correndo, está atrasada, está não sei o quê, ela já nem quer saber, ela nem te olha direito, né? Exato. Vocês já viram no noticiário, por exemplo? Nunca vai sair uma notícia: mulher anda na rua e chuta a lixeira e vandaliza. Até pode sair, né? Mas não vai dar um bafafá muito grande. Agora, policial chuta uma lixeira no meio da rua. Médico advogado chuta uma lixeira no meio da rua. É a mesma coisa que vai acontecer aqui com vocês. Se eu fizer uma bobagem aqui, ninguém me conhece aqui agora. Recepcionista, né, da Assembleia, servidor público, faz tal coisa. Pode falar. Já aconteceu comigo que eu tinha recebido uma instrução X. Olha, esse grupo é bom atender tal dia, por conta da agenda, assim. Era uma visita bem técnica. Ok, repassei isso. Aí depois, não foi meu chefe, não foi o chefe do meu chefe, foi meu diretor. Ele chamou e falou: olha, a gente não pode dar essa resposta porque somos instituição, assim. E ele falou: quase que você consegue uma briga com uma outra instituição que a parceira é nossa. Então, as coisas aqui, elas acendem muito rápido. Quando eu me formei na aviação, em 2010, a gente aprendia num curso, assim: algum dia, algum passageiro pode gravar você. Pois bem, em 2019, fui fazer uma atualização de segurança de voo e a mesma escola falou: algum dia o passageiro vai gravar você. O verbo, ele mudou, né? Então, a pessoa poderia e agora ela vai gravar você. 9 anos a gente vê isso. Na secretaria, a gente vê gente com o celular para pegar qualquer deslize seu. Não é fácil. Exatamente. E assim, ó, a gente, enquanto mente humana, a gente trabalha muito com recorte. Porque a gente não dá conta, né, de processar tudo o tempo inteiro, certo? Embora seja boa, né, quando a gente treina, pratica e tal. E aí, o que a pessoa vai pegar vai ser esse recorte que ela tem da instituição. E ela vai pegar esse recorte e ela vai ampliar, transformando aquilo ali em algo geral. Entende? Falei ali um pouquinho antes sobre a Índia. Recentemente, com a abertura da agência de viagem, a gente resolveu criar uma conta no TikTok. E eu, no auge dos meus 34 anos, não queria saber desta rede social. E aí, fui pensando ali estrategicamente, pensei: bom, vou ser eu mesma, porque é o que tenho, né? Não posso fazer outra coisa. Se for para ser assim, vou. Comecei a contar umas histórias de viagem e contei a vez que eu passei 3 dias no interior da Índia, num casamento. Casamento indiano, né? Todo mundo fica: casamento indiano, já ouvi falar, que divertido, não sei o quê. Bom, o vídeo viralizou, né? E eu comecei a rir com os comentários, porque era um recorte. O vídeo tem 3 partes, tá? O que viralizou foi só a última, aonde eu trago uma impressão, que eu deixo claro que é a minha impressão sobre o que eu vivi com uma família num país de mais de sei lá quantos bilhões de habitantes. Ninguém entendeu isso. Não foi viralizado de ai, meu Deus, que ódio, mas choveu comentários e coisas tipo: não é assim, porque é desse jeito. Não, senhora, você está errada. Eu amei quando vinha assim: você está errada. Eu falei: mas, gente, quem que pediu para estar certa, né? Era só uma história de viagem. Mas o que acontece? Isso é o nosso cérebro, né? Ele vai pegar um recorte e esse recorte, dependendo do que tem envolvido, vai tomar uma proporção gigantesca. E o de vocês, não tenham dúvida que tudo que vocês fazem está num olhar de lupa. Tá? Tudo que vocês vão fazer. Porque vocês estão servindo ao público. Inclusive, esse é o lema, né? Essa é a missão de vocês. É servir aqui. Então, com certeza, vai estar aumentado. Isso é para dar medo em vocês? Significa, então, né, que nem eu brinquei aqui: meu Deus, eu estou ao vivo. Não acredito. É para travar? É para fazer robô? Não é isso. É para trazer a responsabilidade de estar presente, fazendo o melhor que você pode. Porque se alguma coisa não foi como previsto, né, às vezes você não conseguiu fazer o atendimento da melhor forma possível, pelo menos é o que você tinha, né, gente? Cadê o microfone? Todo mundo não.
99% das pessoas falam que o pessoal de Curitiba não fala com ninguém, não dá bom dia para ninguém. E lá tem 1.800.000 habitantes. Mas tem umas 100 mil pessoas, que é lá do Santa Felicidade, uma elitezinha ali, que faz isso. Mas não é... Né? Então, tem 1.700.000 pessoas que cumprimentam, que gostam de falar, mas naquelas 100 mil que estão lá no elevador, que vira as costas, que não, a pessoa diz bom dia para ela diz bom dia por quê? A gente generaliza, né? Mas é menos de 2%. Exatamente. Agora vamos dar uma respirada, né? Uma professora de yoga nunca, jamais falaria sobre suas outras facetas sem propor um exercício respiratório para vocês. E por que eu vou trazer isso? Não, depois eu falo. Primeiro a gente respira um pouquinho, tá? Uma respiração muito importante para vocês saberem. Se chama respiração completa. Porque a respiração que vocês fazem, todos os dias estavam fazendo até agora. Só que agora eu falei respirar, todo mundo já está, né? Nossa Senhora, com o pulmão lotado de ar ali. Nunca vi tanto ar fluindo aqui, até desliguei, né? Mas até o momento que vocês estavam aqui, vocês estavam respirando de forma automática, né? Normal, isso faz parte do nosso cérebro, funcionamento do corpo humano, certo? Porém, quando a gente está respirando de forma automática, a gente está usando 1/3 dos pulmões. Quando a gente tem uma capacidade muito maior. O que acontece quando a gente respira com mais profundidade? Mais clareza, tá? Mais paz, mais leveza. E eu não estou falando isso num lugar holístico, tá? Vocês podem buscar informações de inúmeras pesquisas, dados científicos trazendo o benefício da respiração. Então, o que eu vou ensinar para vocês é ativar a respiração completa, as 3 partes dos pulmões, tá? Podem ficar sentadas e sentados mesmo na cadeira, como vocês preferirem. Só deixa alinhada a tua coluna, tá? Mesmo se estiver encostada, deixa o mais alinhado possível, tá? E vocês vão começar fazendo a respiração do bebê. Lembra que o bebê faz um movimento abdominal? O abdômen vai lá para frente e depois ele vai lá nas costas. Então, tu começa praticando isso. Ó. Respira pelas narinas, inspira e exala pelas narinas. E vai levando assim, ó, o abdômen lá para frente. E depois o abdômen lá, como se o umbigo fosse lá nas costas. Isso. É difícil, né? Porque a gente desaprende. Como é que pode, né? Quando nenê, a gente nasce sabendo respirar e depois a gente desaprende. Agora, coloca uma mão aqui na costela. Tu vai puxar mais ainda, ó. E desce costela e abdômen. Isso. Mais um pouquinho. Abdômen, costelas, costelas, abdômen. Isso. Agora a mão vai lá no peito. Respiração completa. Abdômen, costelas e peito. Percebe que cabe mais ar? Agora, quem quiser fecha os olhos, quem quiser fica de olhos abertos, mas presta atenção na tua respiração. Vocês vão acompanhar a minha contagem, tá? Então, vamos lá. Inspira, tá? Eu vou contar até 13 e vocês inspiram e aí seguram o ar, tá? Inspira, 1, 2, 3. Segura. Inspira. 1, 2, 3. Segura. Só para dentro, gente. Ativa. Viu que dificuldade? Ó, vamos parar um pouquinho. Vários de vocês tiveram que exalar, né? Tiveram que soltar o ar. Por quê? Porque o teu pulmão ele está acostumado, né? Os teus pulmões estão acostumados a respirar só com um pouquinho, né? Então vamos de novo. Inspira. 1, 2, 3. Segura. Inspira. 1, 2, 3. Isso! Exala. Percebe como cabe? Mesmo que a gente tenha que movimentar o corpo. Então, essa pausinha aqui, ó, foram mais que 10 segundos, né? Tudo bem. Ela serve para vocês lembrarem que a respiração é uma ferramenta de autorregulação gratuita, prática, que vocês podem fazer em qualquer lugar. De novo, atendente que não sabe respirar, está lascado. Porque se tem coisa que a gente vai enfrentar na vida, é desafio. Atendendo ser humano. Qualquer pessoa, né, que atende ser humano, ou seja, qualquer pessoa, né, porque todo mundo em algum momento vai se relacionar. Precisa saber respirar. Porque tem horas que é a respiração que vai te autorregular. Ela vai te tirar daquela nuvem de emoções, ó, como se fosse mesmo o ar-condicionado. Aí vai abrir para que novas possibilidades possam vir. E o mais legal, a pessoa insuportável pode estar ali na tua frente e você pode estar respirando. Talvez não seja toda essa parafernália que a gente fez aqui, né, na frente dela.
né? Mas pelo menos lembrar do ar que entra e que sai do teu nariz, tá? Já vai te ajudar a sair daquele lugar ali estranho, perturbado, e vai fazer com que volte a ter clareza para poder enfrentar a situação. 100%. 100% para a ansiedade, tipo, prática essencial, assim. Existem outras, porém, não tem como não respirar consciente, tá? E ainda mais que ela trabalha em evento, e o público lá já tomou umas 8, 9, e eles não vão pensar, né? Né? Isso aí. Então, vamos fazer o resuminho até aqui, né? Eu acho que eu apertei um negócio aqui, peraí. Deu. Atendimento é serviço público. É o que vocês fazem. Então, significa que está com a lupa aumentada em cima de vocês. Para não se desesperar, não tomar isso como pressão, acabei de ensinar uma técnica respiratória. Respiração completa, tá? Acolhimento é atitude, não é jeito de falar. Então, para que a gente fala isso aqui? Não é, ai, bom dia, ai, não é essa coisinha assim que significa que tu acolheu. Tanto que um homem pode acolher muito bem, uma mulher pode acolher muito bem, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova. Todo mundo que se dispõe a atender melhor pode atender muito bem, certo? Vocês representam a casa, isso aí a gente já deixou, né, bem claro. E pausas evitam desgaste e melhoram o atendimento. É isso, certo? Às vezes, tudo que a gente precisa não é resolver o problema, é só dar uma respirada. Lembra do espaço? É só abrir o espaço ali. Podendo, saiam do lugar. Às vezes, a pessoa vai estar na frente de vocês e vocês vão ter que fazer essa respiração, né, de uma forma que ela não enxergue. Mas, se for possível, ou às vezes, logo depois do atendimento, sai. Vai no banheiro, vai numa outra sala, vai lá fora, toma um ar, literalmente. E aí, volta para fazer o atendimento. Entendem a diferença disso? Agora, para as pessoas que já falaram comigo nos outros cursos aqui, vocês estão respirando? Não respirando automático, isso eu sei que está todo mundo vivo. Chegaram a praticar ou nunca lembraram? Vou mandar essa apresentação para vocês, hein? Vou fazer prova ano que vem de pranayamas, de exercício respiratório. Coloca um post-it, não tem aqueles avisos no celular para lembrar de tomar água? No relógio, respira profundo. Pois então, lembra disso. Depois tu me conta os benefícios. Essa é uma dose que dá uma diferença absurda no dia. Só que quando as coisas são muito simples, a gente duvida delas. Eu estou aqui ensinando um negócio assim, ó, milenar para vocês. E vocês estão achando que é uma coisinha só dessa professora meio estranha. E aí, puxando justamente para as ações mais práticas de vocês, a gente tem a comunicação profissional e simples. Como eu comentei aqui sobre a legislação que o Stang compartilhou ali comigo, é para ser simples. Eu até trouxe keep it simple em inglês. Mas o que eu trouxe embaixo? Uma tradução. Porque ninguém é obrigado. Nosso idioma aqui é português. Dependendo do que fosse, inclusive, eu deveria estar fazendo... deveria ter uma intérprete em Libras, deveria ter outras questões até aqui envolvidas para fazer com que as pessoas possam entender. Mas esse era o que estava ao meu alcance ali, o melhor que eu podia. Se eu queria usar essa imagenzinha nesse slide, eu podia ter usado outra, ou eu posso botar uma tradução. Por quê? Porque eu preciso que vocês entendam. Não é para o meu slide ficar bonito e moderno, porque eu escrevi em inglês. É a mesma coisa no atendimento. Não é para falar bonito, porque, olha só, agora eu trabalho há 6 meses na Assembleia Legislativa, aprendi um monte de palavras chique, diferente. Aí agora eu vou atender o cidadão assim. É uma pessoa. Entende? Mantenha simples. A gente já tem tanta coisa para pensar na vida, para resolver na vida. Por que a gente vai complicar até a forma como a gente vai falar, se a gente pode agilizar um atendimento? Sendo educada, sendo educado, sendo gentil, sendo respeitoso. Então, tem algumas sugestões para isso, né? Primeira delas, uma ideia por frase. Gente, a gente precisa cuidar muito isso, tá? Porque a gente tem coisas, às vezes, para resolver e a gente vai colocando tudo numa pilha, né? Eu vou dar um exemplo melhor para vocês entenderem.
Sabe quando tu fica guardando um rancorzinho ali, por exemplo, de alguém que tu se relaciona? E tu não fala, daí tu guarda uma coisa, guarda outra coisa, guarda outra coisa, guarda outra coisa. Isso, daí uma hora estoura uma discussão e tu resolve colocar tudo aquilo ali na mesma hora, e aí nada do que foi dito fez sentido, porque era muita coisa para digerir, para resolver. No atendimento é a mesma coisa. Se tu encher a pessoa de informação, não deu tempo dela digerir. Às vezes tu faz isso na melhor da intenção, porque é uma pergunta recorrente. Nossa, toda vez a pessoa vem e fala isso comigo, né? As pessoas vêm aqui e perguntam: aonde é o plenarinho? Então tu já tem automático na tua cabeça. Entra aqui, vira ali, dobra aqui, não sei o quê. Nananana. Gente, a pessoa já esqueceu. Entendeu? Então cabe a você que atende, tá vendo? Tá aqui a primeira à direita, aí tem que dar mais uma explicação, aí depois entende, aí vai adiante. Porque se colocar tudo numa tacada só, não dá. Porque a pessoa, ela não vai estar fazendo aquilo que nós conversamos anteriormente, ela não vai estar ouvindo. Então, ela só registrou o início. Aí ela vai ter que chegar aqui, vai parar ali naquela sala que tem ali na esquina e vai perguntar onde é que é o plenarinho mesmo. Ela vai ter que continuar falando, entende? Então, manter simples, uma ideia por frase. Evitar rodeios, tá? Termos difíceis, explicações longas. Tudo isso serve para reduzir o conflito e retrabalho. A gente sempre fala assim, a sala 118. Você vai subir as escadas, vai virar à esquerda, direita e direita novamente. Mas a gente está explicando, a pessoa já está indo. Ela está olhando para você e ela já está indo. E ela quer saber onde que ela vai. Tem algum ponto de referência que vocês possam indicar? A gente sempre tipo fala, assim, sobe a esquerda, direita, direita. A mas fica, sem esquerda e direita, porque as pessoas não sabem nem Você- esquerda e direita, às vezes. Daí a gente está explicando e ela está indo, e você está explicando, daí você vai falando mais rápido, porque ela já está indo, e você fica aquela, sabe? Olha, Mais ou menos o que tu acontece. pode fazer? Primeiro, tu pode explicar. Sobe as escadas. Eu vou te explicar com detalhes, porque senão é muito fácil de se perder. Então, tu vai alertar ela que é um negócio complexo, que daí ela já vai ficar, ih, meu Deus do céu, não conheço aqui, entendeu? Não no sentido de, ai, que lugar confuso, mas no sentido de, preciso ouvir, eu preciso te escutar. Isso é um pequeno gatilho que tu vai usar na mente dela, entendeu? Você precisa me ouvir, porque senão você vai se perder. Só que tu não vai falar assim, né? Aí tu vai falar, eu vou te explicar, porque aqui pode acontecer de se perder, ou tem bastante salas, então eu vou te explicar bem direitinho como chegar lá. Mas ela está andando. Eu tô explicando e ela está andando. Ela não para te ouvir. Você está falando, você entrega a etiqueta e ela vai sair andando onde é que é e você vai explicando. Mas tu não está saindo de trás do balcão, né? Não. A gente então não. tu vai até onde ela te escuta, daí depois é ela que vai ter que lutar ali no caminho. Daí a gente fica olhando, ela tá lá, ela tá subindo a escada e ela se perde. Daí ela para. Primeiro explica e depois... Aí você tá ali sempre pronta e sorrindo para explicar de novo. Saber, assim, pode. Como abordar a pessoa. Pode, cuida com o tom. É como abordar, complicado. Né? É como abordar as pessoas. A gente quer saber, sabe? Assim, Isso. Como abordar. Cuida com o tom, mas tu pode falar, é um pouco complicado. Então, é um pouco confuso. Então, deixa eu te explicar. Entende? Acho que talvez o ouvir pode soar um pouco pesado, mas deixa eu te explicar. E aí, se tiver um ponto de referência, é melhor do que direita e esquerda. Pode ter, né? Vai reto e dobra à direita. Mas depois que ficou muito esquerda, direita, já embugou tudo. Mas não tem algum lugar assim, tipo assim, vai ter um banheiro, vai ter uma sala de vidro. Então é paciência mesmo, Ou não. Não tem placa? Talvez... Então, às vezes, pode ser, eu vou te explicar ali, vai ser dessa forma, mas caso tu não consiga, tu não lembre de tudo, tem as numerações. Dá alguma outra referência que não seja só esquerda e direita. A gente dá a esquerda e direita e o número do gabinete. Isso. Você vai até o final, você vira direita, depois você vai direita de novo. Porque primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e quarto andar sobe escada, direita, sobe escada, esquerda. Agora, gabinete do Sargento Lima. Como é que eu chego? A senhora vai até o final do corredor, vai chegar lá, vai pegar a direita, pegar outro corredor. Mas
Mas, por exemplo, a hora que tu me explicou sobre o evento, tu me explicou bem, porque tu me trouxe pontos de referência, né, ou coisas mais marcantes. Daí tu falou, tem um aquário. E aí tu usou ainda bem grande, tipo de vidro. Então eu me lembrei, vai ter um negócio grande no meio do caminho. Eu não sei exatamente, eu não sei reproduzir o lugar que eu tenho que chegar, mas eu tenho pontos na minha cabeça que já ficaram marcados, entende? A menina segurar a etiqueta na mão e explicar para ele. Quando terminar de explicar, entrega a etiqueta dele, não sai correndo. Olha, é uma boa, não precisa ficar segurando na cara dele, tipo assim, ó, não, né? Não acabei, não. Mas deixa ali preparada, daí quando termina, e aí se ele for saindo é até uma forma de tu voltar. Se tu não entregou ainda, daí tu fala, Senhor, eu não entreguei a etiqueta. Aí ele volta, daí pode ser que, se for o caso, tu termine de... Uhum. Porque daí tem a lupa, ela aumenta tudo, o ruim e o bom. Um policial tá me acompanhando. Ai, a moça saiu da recepção e está me levando lá. Então, a lupa, ela é lupa, não importa como a gente julga bom ou ruim. Sim! Por favor. Mas, olha, Rosana, eu até vou te falar assim, ó, num lugar de... Não, acho que nem tem relação com a idade. Eu acho que não tem nem relação com a idade. Eu acho que é mais assim, já veio, nunca veio, sabe? Porque, claro, tem, meu Deus, inúmeros casos, né? E isso tem aquela coisa que, infelizmente... Isso. Porque é uma coisa do atendimento, né? De lidar, da conexão humana, que eu não consigo ensinar, né? Na verdade, nada do que está aqui eu vou conseguir implantar na mente de vocês. Tudo que está aqui, vocês vão ter que filtrar, ver o que faz sentido e praticar. Isso, porque... E aí vem... O que acontece quando tu pratica, né, uma coisa nova que tu aprende? Aquilo ali vai indo para a tua mente e isso te ajuda a desenvolver uma sensibilidade maior, o feeling. E aí tu vai saber melhor como reagir, porque nem que a gente ficasse aqui, ó, trocentas horas aula, a gente ia chegar em todos os casos que vocês atendem, sabe? Então, a gente foca na essência... 69 mil no mínimo, né? Então, a gente chega na essência, desenvolve, pratica, para que possa, então, com presença, com consciência, tomar a decisão certa para cada tipo de pessoa que vem. E essa história eu conheço aí, né? Uma hora vai vir. Adoro. Eu sei que uma hora vai ter. É isso aí. A maioria do público que passa aqui são muito bem educados. 95%, eu acredito, né? Que eu acredito que vamos ter que levar essa experiência até para um outro lugar, em uma outra... Como é que é o nome da... Faceta. Da outra faceta. Perfeito. Isso aí. Gente, acho que temos um intervalinho, né? Uns 15 minutinhos para dar uma esticada aí nas pernas e ao banheiro, quem quiser, para eu comer meu lanche, para me manter firme aqui. Aí retornamos 4h15, tá? Fazer a respiração, isso aí.